Olá, pessoal! Vamos falar nessa aula sobre dois efeitos observados na radiação eletromagnética. Um deles devido às suas características ondulatórias e um outro efeito devido às suas características de partícula. O primeiro, então, se conhece como o efeito Doppler. A gente conversou já sobre o efeito Doppler em algumas aulas anteriores. O efeito Doppler acontece ou se observa quando uma fonte emitindo algum tipo de onda, para o caso estamos falando de uma onda eletromagnética, se aproxima ou se afasta de um observador em repouso. Então, lembrem-se também que pode ser aquele observador quem se aproxima ou se afasta daquela fonte emitindo radiação. Então, vamos observar essas figuras que estão aqui na parte direita embaixo da sua tela. Se a fonte está em repouso, ela vai emitir um comprimento de onda lambda zero. Esse é o comprimento de onda que essa fonte está emitindo, e a frequência que vai ser observada por um observador em repouso vai ser Ni0, que é a velocidade da luz, dividido lambda zero, certo? Se essa fonte se aproxima do observador, o que se observa é que esse comprimento de onda lambda zero diminui, e agora vou ter um lambda 1, um novo comprimento de onda. Portanto, terei uma nova frequência, certo? A frequência 1, que vai ser C dividido lambda 1. Como lambda 1 é menor, a frequência irá aumentar, certo? O outro caso, a fonte emitindo radiação se afasta do observador. O novo comprimento de onda aparece, então, ser maior que o comprimento de onda lambda 0. E a nova frequência, que irá ser Ni2 igual a C dividido lambda 2, irá ser, então, menor que a frequência emitida inicialmente, certo? Vamos ver melhor como funciona essa situação. Esse pontinho aqui é a minha fonte emissora de radiação. Pode ser qualquer uma outra onda com uma fonte emissora se deslocando? Pode, mas vamos considerar nesse exemplo uma fonte emitindo radiação eletromagnética e a fonte se deslocando com uma velocidade v, que é muito menor que a velocidade da luz. Então, vamos considerar o caso não relativista, certo? Se a velocidade se aproximasse à velocidade da luz, deveríamos considerar a relatividade e o tratamento seria ligeiramente diferente. Então, vamos considerar que se movimenta com uma velocidade v menor que a velocidade da luz. Eu vou considerar dois casos. Vou começar inicialmente com um observador que está na parte esquerda da sua tela, está em repouso, seu observador, e ele vai receber, então, uma radiação com um comprimento de onda maior que aquele que a fonte está emitindo, certo? Então, vamos fazer um zoom nesse comprimento de onda que está sendo observado por um observador à esquerda, certo? Um observador para o qual a fonte está se afastando. Esse comprimento de onda, então, terá duas contribuições. A primeira contribuição é C vezes T, T pode ser o período de oscilação, e esse vai ser o comprimento emitido, lambda zero. A esse C vezes T, devo somar uma nova contribuição que vai ser VT, vai ser o deslocamento devido ao movimento da fonte. Devo somar, então, CT mais VT e obterei um novo comprimento de onda lambda, que vai ser o comprimento de onda lambda para um observador para o qual a fonte se afasta. Então, eu posso fazer minha matemática, uma matemática muito simples. O novo comprimento de onda lambda vai ser C mais V multiplicado pelo tempo, certo? Posso tirar a velocidade da luz de dentro do parênteses e terei essa nova relação. Só que eu sei que C vezes T é o comprimento de onda emitido pela fonte. Então, terei essa nova equação aqui. E eu posso, então, calcular
qual é a diferença entre o comprimento de onda observado pelo observador e o comprimento de onda emitido pela fonte. Ou seja, posso calcular o delta lambda. Delta lambda igual a lambda, comprimento de onda observado, menos lambda zero, comprimento de onda emitido. Isso vai ser igual, então, a lambda zero multiplicado por V sobre C. Veja, então, o que eu teria. A diferença no comprimento de onda, se V for muito pequeno, esse termo aqui à direita vai tender a zero, certo? E delta lambda vai tender a zero. Eu quase não enxergaria diferença no comprimento de onda emitido. Agora, se V é grande, não é tão grande quanto a velocidade da luz, é pequeno comparado com a velocidade da luz, mas vamos supor que é grande. Então, esse termo aqui é grande. E eu vou ter um delta lambda maior, certo? Um delta lambda grande. Para o observador que está à esquerda, então eu teria um lambda maior que o lambda emitido pela fonte. Teria um desvio para o vermelho. Ou, como se diz em astronomia, teria um redshift. Para um observador à direita daquela fonte emitindo e se deslocando também para a direita, então terei um desvio para o sul, ou azul. O comprimento de onda será menor que o comprimento de onda emitido pela fonte. Certo? Esse efeito Doppler pode ser utilizado na astronomia em diversos exemplos. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo da curva de rotação de uma galáxia. Então, a gente enxerga as galáxias com grandes telescópios, podemos definir tanto o núcleo da galáxia quanto o disco dela. E a gente pode tentar ver qual é a velocidade de rotação dessa galáxia, se essa velocidade é homogênea ou se não é homogênea, como que ela é, certo? Porque se a galáxia está girando, então necessariamente eu iria ter uma parte dessa galáxia que se aproxima do observador e uma parte da galáxia que se afasta do observador, se a galáxia está sendo observada com uma certa inclinação, certo? Se a galáxia está sendo observada assim no plano do céu, então, nesse caso, eu não poderia observar esse efeito. Mas a parte que se afasta do observador irá emitir radiação e, como ela está se afastando, a radiação vai ter um redshift. E eu vou ter o deslocamento das linhas espectrais de absorção da radiação emitida por essa galáxia se deslocando para o vermelho. Em alguma região, por exemplo, o centro aqui do disco, eu não iria ter efeito de redshift, ou efeito Doppler, perdão, mas na região que se aproxima do observador, essa região aqui na parte superior da figura, eu iria ter linhas espectrais da radiação emitida pela galáxia que se desviam para o azul. Eu iria ter blue shift, porque essa região se está aproximando do observador. Se eu tenho um telescópio com uma boa resolução, eu posso ir medindo a radiação em cada um desses pontos e ir calculando, ir medindo as linhas espectrais em cada um ponto ao longo do disco da galáxia e ir calculando a velocidade a qual cada parte desse disco está se movimentando. E eu tenho uma curva de rotação como essa que vocês encontram aqui na figura. É muito importante observar as curvas de rotação das galáxias. A curva de rotação da galáxia, quando ela foi observada, foi uma das principais evidências da existência de matéria escura no universo. Mas disso falaremos em aulas seguintes. O nosso segundo efeito é o que se conhece como efeito fotoelétrico. O que acontecia? No final do século XIX, alguns experimentos mostravam que quando radiação era emitida sobre metais como zinco, rubídio, fósforo, sódio. Alguns elétrons se desprendiam do metal e conseguiam ser medidos se o setup experimental assim o permitia. Eu podia medir uma corrente elétrica, por exemplo. O experimento que mostrou isso com maior claridade foi o experimento de William Hurwitz, em 1888. Devia ser, então, explicado esse fenômeno baixo a luz da teoria de Maxwell, certo? Que era a teoria imperante no momento.
segundo a teoria de Maxwell, a intensidade da radiação depende do campo elétrico ao quadrado. Logo, os elétrons que estão nesse metal iriam interagir com o campo elétrico da radiação. Lembrem-se, a radiação é um campo elétrico oscilando no tempo e um campo magnético oscilando no tempo, certo? Um campo eletromagnético variado. Essa foi uma teoria proposta para explicar esse fenômeno, só que no começo do século XX, 1905, o Einstein publicou um trabalho importantíssimo para a ciência, e nesse trabalho o Einstein falou, não, espera lá, que tal se, ao invés de ser um metal interagindo com uma onda eletromagnética, fosse elétrons do metal interagindo com partículas de luz? E ele considerou, então, que a radiação poderia estar dentro de pacotes ou dentro de partículas. Agora chamamos esses pacotes de radiação de fótons. E esses fótons iriam colidir com elétrons no metal. Ele postulou que a energia desse fóton iria ser dada a energia máxima que esse fóton iria alcançar, iria ser dada por H vezes Ni, onde Ni é a frequência, e esse H ele tomou emprestado do Planck, que para essa data já tinha trabalhado com a radiação de corpo negro e tinha visto que existia um certo tipo de quantização nessa radiação, subtraído de um φ, que é a função trabalho, o trabalho necessário para remover o elétron do metal. Pois bem, então, no final do século XIX, no começo do século XX, também tínhamos duas teorias competindo para explicar esse fenômeno. E teve que vir, então, o Millikan, em 1914, e fazer um experimento para tentar decifrar qual teoria estava correta. Como foi o experimento de Millikan? Ele colocou, dentro de uma câmara de vácuo, colocou uma chapa metálica que estava carregada com uma determinada carga, com um determinado número de elétrons, certo? Uma chapa metálica. E se conhecia que a radiação incidindo sobre as chapas metálicas emitia elétrons, liberava elétrons. E colocou uma placa coletora dentro dessa câmara também, e entre esses dois pontos colocou uma diferença de potencial. O que acontecia se o potencial nesse ponto é negativo? Iria acontecer que os elétrons não iriam querer se deslocar para a chapa coletora, pois os elétrons têm carga negativa iriam sentir repulsão elétrica, não iriam chegar até essa segunda chapa coletora. Se, pelo contrário, esse potencial na chapa fosse positivo, então a chapa iria puxar os elétrons e o campo elétrico entre as duas placas iria fazer que os elétrons se desloquem na direção da chapa coletora. Muito bem, agora a parte do experimento de Millikan, que é importante para o caso, é fazer incidir radiação sobre aquela placa metálica. E, obviamente, o que se obteve é que quando a radiação incidia sobre essa placa, então os elétrons serão liberados. Só a diferença de potencial não ia ser capaz de puxar os elétrons, certo? Muito bem, então se a voltagem ia variando de um valor negativo, ia ser muito difícil que os elétrons alcancem a segunda placa, então a corrente no circuito, um circuito externo, onde eu posso colocar um galvanômetro, por exemplo, ia ser nula, certo? O que se chama corrente fotoelétrica. Mas a partir do momento em que o potencial começa a ficar positivo e os elétrons começam a ser puxados para a placa coletora, eu ia ter uma sinal. Veja, e nesse caso é possível testar as duas hipóteses. Por quê? Porque era possível mudar a intensidade da radiação incidente. A intensidade, como vocês veem nessa equação, é proporcional ao campo elétrico. Aumentando a intensidade, significaria que eu teria um campo elétrico maior e esse campo elétrico maior iria liberar mais elétrons, certo? O que aconteceu é que não importava qual fosse a intensidade da radiação que incidia,
o número de elétrons não mudava. O sinal encontrava um valor de saturação. A corrente saturava em um determinado valor, ou seja, que significava que um valor máximo de cargas eram as que conseguiam sair desse metal e alcançar a chapa coletora. O segundo experimento consistiu, então, em mudar a frequência dessa radiação. E o que se observou foi uma figura como a que se encontra aqui no meio. Existe, se eu grafico a voltagem que estou medindo como função da frequência, então existe um determinado intervalo de frequências para o qual eu não consigo medir nenhuma voltagem, porque ainda não há energia suficiente para liberar os elétrons do metal. A partir de um determinado ponto, eu consigo liberar os elétrons do metal, e a partir que a energia, ou que a frequência da radiação aumenta, a voltagem estava aumentando também. A partir daí, pode-se demonstrar, inclusive, que a energia dos elétrons é igual a H vezes Ni, como é mostrado nessa equação aqui, que foi proposta por Einstein 10 anos antes do experimento, certo? Inclusive, foi possível verificar que a constante de proporcionalidade entre a energia e a frequência era a constante de Planck. Por esse trabalho, o Millikan recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 1923. O Einstein já tinha recebido o Prêmio Nobel de Física pelo efeito fotoelétrico no ano de 1921. Então, veja como a teoria para entender a luz tem mudado desde o começo do século XVIII, com as teorias de Huygens e Newton, onda, partícula e onda. A teoria de Newton reinou por muitos anos, pois Newton era Newton, que tinha proposto as leis de movimento e a teoria da gravitação universal, até que, no começo do século XIX, Young realizou o experimento da interferência das ondas de radiação e mostrou que, de fato, podia-se explicar a radiação como uma onda, contradizendo a teoria de Newton do corpúsculo. 100 anos depois, veio Einstein e Millikan e demonstraram que a radiação também são partículas. Então, o que acontece? Tudo depende da escala. Se eu estou em uma escala macroscópica, a radiação eletromagnética vai ser enxergada como onda eletromagnética. Tem todas as características de uma onda eletromagnética. Reflexão, refração, interferência, difração, inclusive efeito Doppler. Quando a radiação é enxergada a nível molecular, atômico ou de partícula, o que eu tenho é pacotes de radiação chamados fótons, partículas de luz, interagindo individualmente com essas outras partículas, por exemplo, com os elétrons desse metal. A radiação, então, tem essa dupla natureza, onda-partícula. Como veremos também, os elétrons e as partículas elementares se comportam como partículas e como onda, dependendo do experimento onde estivermos medindo essas partículas. Então, eu termino essa aula aqui com essa chart que mostra todos os problemas psicológicos de um feixe de luz, certo? Já não é suficiente ter algum problema identificando qual é a frequência dessa radiação, sino que é ainda mais preocupante não saber se ela é se esse feixe é uma feixe de radiação ou de onda eletromagnética, ou então um feixe de partículas, de fótons. Na próxima aula, iremos estudar o espectro eletromagnético e ver em quais casos diferentes partes do espectro são utilizadas na astronomia, e terminaremos falando sobre luminosidade e fluxo, duas grandezas muito importantes no estudo dos objetos do céu. Até já!